Hi guys, welcome back to Unit 2, to class number 2. So today we are supposed to learn about the present perfect continuous for affirmative sentences. You are supposed to do as homework 2 exercises, page 320, exercise 1, the interaction. So there you have to answer to these questions, maybe according to what you like. So, the first question for letter A was, what is your favorite kind of music? I have answered with my personal answers, so you can have a look at my answers and check if you did a little bit similar, okay? So the first question, what's your favorite kind of music? My favorite kind of music is rock and roll. Pay attention to this. O que eu escrevi aqui, ó, favorite com U, está errado? Não, mas é diferente do que vocês devem ter visto até agora no livro e em outros lugares. Favorite com U é como se escreve no inglês britânico. O inglês americano não existe esse U aqui, ó. Escrevo favorite sem o U. É apenas uma das diferenças que vocês têm na escrita entre o inglês americano e o inglês britânico. Nesse caso, não existe certo ou errado, e sim uma questão de preferência. Se você prefere o inglês americano, você escreve sem U. Se você prefere o inglês britânico, você vai escrever com U, ok? Letter B. List 3 of your favorite songs. The first song that I really like, it's And Your Bird Can Sing from the Beatles. The other one would be Roll With It by Oasis. And the other one, My Generation by The Who. Letter C. Have your musical tastes changed over time? I would say a bit. I used to listen to punk rock. Now I prefer Britpop bands. Do you turn down the music when you are studying? Yes, I do. It's hard to concentrate. So that's why I turn the volume down. For page 22, you are supposed to circle the events of or the uses of indefinite article, the. Todas as palavras, todas as frases que tinham the, vocês precisavam circular os does. Então, na letter A, Steve Vai plays the electric guitar. Letter B, Neil Peart plays the drums. Letter C, where he played the acoustic guitar. Letter D, how to play the piano. Letter E, but his skill at the keyboard. Letter F, Joshua Bell plays the violin. Wood of rock of music as the flute and voice of Jethro Tull. Okay? So, let's take a look here at the present perfect continuous. You have this at page 323. Lá na página 323, vocês têm aqui os usos, situações que vocês usam present perfect continuous. Nosso foco hoje é affirmative sentences. Preste atenção nesse exemplo que eu separei para vocês do texto que nós lemos na aula passada. Malachi Semedi has been playing the drums since he was a little child. Essa ação aqui, ó, has been playing the drums, é uma ação que começou aqui, ó, quando he was a little child, quando ele era uma criança, quando ele era pequeno, e agora, no presente, ainda está acontecendo. Então, para essas ações aqui, ó, que começam lá no passado, em um determinado momento, e que agora ainda está acontecendo, nós usamos essa estrutura aqui, ó. No caso aqui, já que Malachi Samedi é o mesmo que he, eu vou usar então o auxiliar has been e o verbo com ing. Então, has been playing the drums since he was a little child. Então, quando é que nós usamos isso? 3 situações. A primeira dela, to talk about an action that started in the past and continues up to the present. O que eu acabei de falar para vocês.
Começou no passado, agora no presente ainda está acontecendo. Example. It has been raining heavily for 1 hour. Vem chovendo, está chovendo forte há 1 hora. Quer dizer, 1 hora atrás começou a chover e agora ainda está chovendo. Second situation. To talk about actions or past actions with present results. Ações que aconteceram no passado que têm um resultado aqui no presente. Por exemplo, it has been raining heavily. Vem chovendo forte. Quer dizer, então, começou a chover forte lá no passado, em algum momento no passado, e agora ainda está chovendo. Então, nesse caso, eu consigo ver os efeitos aqui. Está tudo alagado. As ruas estão todas molhadas. Situation 3. Repeated actions. Situações que se repetem. Por exemplo, I play the piano very well. I have been playing the piano since I was 12 years old. Não quer dizer que quando eu tinha 12 anos eu comecei a tocar piano e nunca mais parei. Não, foram ações que foram se repetindo desde quando eu tinha 12 anos até o presente, certo? A forma para frases afirmativas vai ser sujeito seguido de have ou has. O que vai definir se é have ou se é has? O meu sujeito. Se for ali he, she ou it, ou John, ou Mary, o nome de uma pessoa ou de um animal, uma pessoa, he, she ou it, eu vou usar o auxiliar has. Para todos os demais pronomes, eu uso have. Então, I, you, we and they, eu vou usar have. Seguindo, ó, de been. Sempre have ou has, been. O verbo principal da minha frase vai ser no gerúndio, ou seja, ele vai terminar em ing. E aí eu tenho o complemento. Então você vai ter lá como exemplo. I have been surfing the net since 9 p.m. I, sujeito I, usei auxiliar have. Então, I have been, o verbo surf, eu coloco o ing no final. I have been surfing the net since 9 p.m. Isso quer dizer que eu comecei a navegar na internet às 9 da noite e agora, 10, 11, 11h30, meia-noite, ainda estou surfando, navegando na internet. He has been studying for 2 hours. Ele, he, usei auxiliar, o sujeito he, meu auxiliar mudou, virou has. He has been, o verbo study. Aqui vocês não se preocupam com ing ou com y, com letra que vem antes de y, não. Simplesmente acrescentam ing no final de todos os verbos. Não precisa se preocupar se antes do y tem vogal, se tem consoante, não. Apenas coloca o y no final. He has been studying for 2 hours. Ele vem estudando, ele está estudando há 2 horas. We have, com o pronome we, usamos o auxiliar have. Então, we have been working overtime this week. As abreviações de have ou de has. Have eu vou abreviar com apóstrofe VE. Has eu vou abreviar apenas com apóstrofe ES. Ok? Essas expressões aqui, ó. How long, for, since, recently and lately. Vamos começar por for. For is used to say how long something has continued. Eu vou usar for para dizer há quanto tempo aquilo vem acontecendo, aquilo continua acontecendo. Por exemplo, I have been studying English for 16 years. O equivalente que nós dizemos em português, eu venho estudando inglês há 16 anos. Começou 16 anos atrás e agora no presente ainda está acontecendo. Since is used to say when something has started. Eu vou usar since para dizer quando aquilo aconteceu. Então, eu diria aqui, ó, I have been studying English since 2004. O equivalente de since em português seria desde. Então, eu venho estudando inglês desde 2004, ok? Então, a diferença entre for e since. For, quanto tempo aquilo está acontecendo, e since, quando aquilo aconteceu. Desde.
How long is used in questions. Vou usar how long para perguntas. How long have you been taking guitar lessons? O equivalente em português para how long seria há quanto tempo. Então, how long have you been taking guitar lessons? Há quanto tempo você vem fazendo aulas de guitarra? Recently and lately. They both mean in the last few days and weeks. As recently e lately significariam nos últimos dias ou nas últimas semanas. É o que nós diríamos em português, recentemente, ok? Então, I have been working overtime recently, lately. Lately pode ser também considerado em português ultimamente. Então, eu venho trabalhando além do meu horário, recentemente, ultimamente. Ok? So let's practice with some exercises. Have a look at page 326, exercise number 2. Vocês têm aqui as imagens que descrevem algumas atividades. Vocês vão observar essas imagens e vão me dizer what happened, o que aconteceu, o que essas pessoas estavam fazendo ou vinham fazendo. Porque pelas imagens vocês têm aqui uma noção, dá para ver o que eles estavam fazendo recentemente, ok? Então, deem uma olhada lá nas 3 imagens e escrevam uma frase dizendo what he or she has been doing, ok? We will check in a moment. For sentence A, you can see that the little girl or the girl has been playing football, if you like British English, or soccer, if you prefer American English, ok? Nesse caso é mais um caso daqueles que eu falei para vocês. Não existe certo ou errado, é uma questão de preferência. Você prefere inglês britânico, vai chamar de football. Se você prefere o inglês americano, vai chamar de soccer. Na letter B, he has been cutting or peeling onions. Você está vendo lá que o chefe, o cozinheiro, está lá lacrimejando, porque ele vinha, ou ele vem, ou ele estava cortando cenouras. Eu posso usar aqui, ó, cut, o verbo cortar, e peel, o verbo peeling, nesse caso aqui, peel, seria o verbo descascar. Então, ele vinha cortando ou descascando cebola, por isso que os olhos dele estavam lacrimejando. Finally, na letter C, she has been painting her room. Você pode ver que as paredes têm marcas lá, estão parcialmente pintadas. Então, você pode dizer aqui, she has been, o verbo paint, pintar, she has been painting her room. If you move to the same page, but now exercise number 3, you have to read the situations. You have to, here, read the following situations and write sentences using the present perfect continuous. For example, Leo called Jenny 10 minutes ago. They are still on the phone. What can you say about this? You can say that, já que são duas pessoas, Leo e Jenny, or Leo and Jenny, you can say that they have been talking on the phone. You can say that. On the phone. For how long? For 10 minutes. Okay? They have been talking on the phone for 10 minutes. Vocês vão fazer a mesma coisa. Ler aqui as outras frases e me dizer o que vem acontecendo, o que essas pessoas vêm fazendo. Okay? We'll check in a moment. For sentence B, you had Anna has been looking for a job for 5 months. Letter C, you have Daniel has been reading a novel for 2 hours. Letter D, they have been waiting for the bus for 20 minutes. Letter E, Alex has been traveling around Europe since September. F, I have been studying French for 5 months. And finally, letter G,
Mrs. White has been teaching here since 2010. So as homework for you to practice, I want you to take a look at page 327 and that you do exercise number 5. Vocês vão fazer isso então lá na página 327, o exercício número 5. Nesse exercício, é só vocês reescreverem as frases usando for or since. Também eu quero que vocês façam isso, ó. In your notebook, write true statements about you using the verbs given. Quero que vocês escrevam frases afirmativas verdadeiras sobre vocês usando esses verbos aqui, ó. You, present, perfect, continuous com for or since. Os verbos, ó, study English. Há quanto tempo você vem estudando inglês? Live. Há quanto tempo você mora na sua cidade ou na sua casa? Learn. Há quanto tempo você vem aprendendo uma coisa nova? Não sei, um instrumento, uma técnica de desenvolvimento de jogos? Não sei. Algum esporte que você vem praticando ou que você vem jogando há algum tempo. Ok? Do this and we will check in the next class. Thank you very much for watching and I will see you in the next video. Bye bye.